E aí pessoal, tudo bem? Estamos continuando com o curso de Introdução ao Movimento Reino Christi. Ao todo serão 5 módulos e em cada módulo iremos resumir todo o conteúdo em uma frase central. Hoje, no módulo 2, iremos abordar a vocação e espiritualidade do membro do Reino Christi. Esperamos que vocês gostem do conteúdo e vamos agora para a frase do módulo 2. Reino Christi, uma vocação com espiritualidade baseada em 5 amores: a Cristo, a Maria, à Igreja, ao Papa e às almas. Irmão José, o que significa vocação para você? Para mim, a vocação é seguir o que Deus quer para cada um de nós, fazer o seu plano, realizar o seu plano. Por quê? Porque nesse plano que Deus tem para cada um de nós é onde encontramos a nossa felicidade total, porque é o que Deus pensou para nós. Seja o que for a nossa vocação, seja a vocação ao matrimônio, à família, inclusive também a vocação no sacerdócio, a vida consagrada. Deus nos chama e cada um de nós podemos responder para essa chamada que Deus nos faz, que nos leva para essa felicidade. Vocação vem do termo em latim vocare, que significa justamente chamar. Portanto, quando dizemos vocação, queremos dizer o chamado de Cristo, pois ele está na origem de toda a vocação cristã. Nós acreditamos na nossa vocação ao movimento Reino Christi, ou seja, Cristo chama aqueles que ele quer a se tornarem membros do Reino Christi e viver a espiritualidade cristã de uma forma bem específica. Quando falamos em vocação, é comum pensar que a pessoa vai ser padre ou freira. Mas a verdade é que vocação é um chamado de Cristo a viver algo específico em nossa vida. A primeira vocação de todo batizado é a busca da santidade e fazer apostolado. Temos também a vocação a viver um estado de vida, ou seja, o sacerdócio, o matrimônio, a vida religiosa. Então o matrimônio também é uma vocação. É Cristo que chama o casal a viver esse sacramento. Além disso, temos a vocação a viver um carisma, ou seja, encontrar dentro da igreja, nos movimentos, congregações e outros organismos, uma forma específica de viver a fé católica e de se aproximar cada vez mais de Deus. Para terminar, a vocação é um chamado e não uma obrigação. Então Deus respeita a nossa liberdade para responder esse chamado. Vale lembrar que temos que confiar na sabedoria infinita de Deus, que nos conhecendo melhor que nós mesmos, sabe o que é melhor para nós e o que nos vai trazer maior felicidade. O Reino Cristo está aberto a todos. Não é necessário ter alcançado um determinado grau de santidade, por exemplo, mas sim ter um desejo de crescimento espiritual. Também é necessário ter mais de 16 anos e estar aberto a uma vida cristã integral. Além disso, nós temos 3 graus de compromisso no Reino Cristo. Por isso também é preciso discernir em qual deles Cristo te chama a viver. O segundo grau difere do primeiro por uma maior entrega à vida de oração e à vida apostólica, enquanto que o terceiro grau trata-se de uma total consagração a Deus. A entrada no movimento é marcada por um rito de adesão bem simples, no qual são assumidos publicamente compromissos com Deus. No início da sua caminhada dentro do reino, o membro é convidado a participar de uma equipe e também a receber a formação integral oferecida pelo movimento. Ayrton, como você vive a espiritualidade no dia a dia? Bom, eu vivo a espiritualidade buscando imitar a Cristo, buscando ser quem Ele foi, com as atitudes, buscando as virtudes constantemente, buscando amar as pessoas, mas não somente com palavras, com o meu exemplo. Isso que eu acho mais importante, porque se a gente não dá o exemplo, fica algo vazio. Então eu preciso buscar isso constantemente com o meu ser integral. E para isso existem os caminhos, né, que a igreja proporciona. A igreja é um caminho maior e dentro dela existem vários caminhos diferentes. Por exemplo, o Reino Christi é um caminho dentro do caminho que é a igreja.
O Reino Cristo proporciona um tipo de espiritualidade que nos faz chegar a Cristo, né? Como se fosse uma estrada que nos leva até Cristo. Pode existir outras estradas também que levam até Cristo, mas o Reino Cristo proporciona uma espiritualidade diferente, onde a gente pode mostrar através de virtudes com a nossa vida todo esse amor que ele pediu para nós. A espiritualidade é uma maneira de viver a fé católica, e o Reino Cristo oferece meios concretos de santificação e apostolado, buscando crescer na relação com Deus, ajudar na construção da Igreja e servir aos homens. Cristo é o nosso modelo de homem santo, o homem santo ideal. Por isso, buscar a santidade significa buscar reproduzir a fisionomia espiritual e moral de Cristo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A espiritualidade do Reino Cristo apresenta 5 aspectos principais que são descritos como os 5 amores. Com o objetivo de crescimento espiritual, os membros buscam viver e interiorizar o amor a Cristo, a Maria, ao Papa, à Igreja e às almas. O meu coração é o teu lar. Padre Sérgio, como o senhor entende o cristocentrismo? Bom, toda espiritualidade ela deve se basear em algo. Claro está que a fonte da espiritualidade é Deus. Mas depois essa espiritualidade ela precisa ser encarnada. Muitas vezes ela foi vivida por algum santo e que deu origem a uma forma de viver. É como os times de futebol, né? Se inspiram mais num estilo, em outro estilo, enfim. Então tem congregações ou grupos ou movimentos que se inspiram em santos que dão a linha mestra da sua espiritualidade. Por exemplo, os que seguem a São Francisco, com a espiritualidade mais da pobreza. Nós poderíamos também, como Reino Cristo, seguir algum santo. Mas a inspiração fundamental foi voltar às origens, à revelação, ao Evangelho. Jesus Cristo é a palavra de Deus, é a palavra original, a palavra criadora. Ele é a fonte da nossa espiritualidade. Então, nele, nós nos inspiramos. Ele deve ser o nosso centro, critério e modelo. Centro, porque nós colocamos toda a espiritualidade orientada em direção a Jesus Cristo. O critério, buscando nele a nossa fundamentação. E o modelo, ou seja, o que ele dizia, o que ele fazia, é inspiração para o que nós fazemos. Acho que isso é o que significa o cristocentrismo. Os membros do Reino Cristo são convidados a crescer em 4 aspectos da relação com Cristo: conhecê-lo, amá-lo, segui-lo e transmiti-lo. O conhecimento de Cristo passa por uma experiência profunda de sua pessoa e de seu amor. Para isso, os membros devem contar com os meios oferecidos pela Igreja, como a oração, os sacramentos, especialmente a Eucaristia e confissão, o Evangelho e a meditação dos mistérios de Cristo. Já o amor a Cristo é expresso de forma real, manifestando-se nas decisões e condutas dos membros, de forma pessoal, numa relação profunda e total, de forma apaixonada, na qual Cristo se torna a paixão da vida do membro, e de forma fiel, amadurecendo gradualmente e fortalecendo-se nas provações. O seguimento de Cristo é entendido na busca de pensar, sentir, amar e viver como Ele. Nesse aspecto, não se pode omitir a ação do Espírito Santo, que, juntamente com a colaboração do homem, nos conduz para uma vida de graça. Por fim, a transmissão de Cristo implica em ser testemunha do amor e ser instrumento para que outras pessoas possam saciar essa necessidade interior de se encontrar com o amor de Cristo. Os membros têm uma especial devoção ao Sagrado Coração de Jesus e buscam fazer o próprio coração manso e humilde, assim como é o coração de Cristo. Seja bem-vindo,
amparo. Conforme podemos ver no vídeo, Cristo nos entregou a sua mãe, Maria, para ser também a nossa mãe, a mãe de todos os homens. Dessa forma, Cristo quis suprir a necessidade dos homens de uma mãe na vida espiritual, e os membros do Reino Cristo buscam cultivar de uma forma especial o amor e confiança a Maria, como uma verdadeira mãe. Além disso, Maria é uma testemunha constante de confiança em Deus, pois apesar das dúvidas, dificuldades, sofrimentos, ela não deixou de fazer a vontade dele, sendo também um exemplo de vivência das virtudes teologais, ou seja, a fé, a esperança e caridade. Por fim, Maria é o modelo mais perfeito de amor a Cristo, pois dedicou sua vida inteira a seu filho e esteve com ele aos pés da cruz no momento mais difícil de sua vida. Decinha, qual a importância de Maria na sua vida? Maria significa alguém, né, uma pessoa que é um grande exemplo, e eu sempre tive ela como mãe de Deus, como nossa mãe, mas em um momento da minha vida eu fui conhecendo Maria de uma forma mais profunda, e assim eu fiz uma experiência mais real do quanto ela significava para mim, do quanto é importante essa entrega que Cristo faz dela para nós como mãe na cruz. E aí aos poucos assumindo essa filiação com Maria, né, sentindo ela realmente como mãe, como modelo de mulher, eu fui entendendo a importância de Deus ter deixado ela para cada um de nós, né, e especialmente ela como alguém que me ensina todos os dias a amar mais perfeitamente a Cristo, a caminhar de uma forma mais pura e mais verdadeira naquilo que Deus sonhou e pensou para cada um de nós. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. A espiritualidade do Reino Cristo está enraizada na espiritualidade da Igreja Católica, e os membros buscam uma relação com ela como mãe e professora. A Igreja instrui os membros através da pregação da Palavra de Deus e alimenta através dos sacramentos, conduzindo-nos à vida eterna. Também somos corresponsáveis pela missão da Igreja, ajudando a edificá-la através da nossa santificação e do nosso testemunho cristão no apostolado e nas tarefas do mundo. Our family is made up of every race. We are young and old, rich and poor, men and women, sinners and saints. Our family has spanned the centuries and the globe. With God's grace, we started hospitals to care for the sick. We establish orphanages and help the poor. We are the largest charitable organization on the planet, bringing relief and comfort to those in need. We educate more children than any other scholarly or religious institution. We developed the scientific method and laws of evidence. We founded the college system. We defend the dignity of all human life and uphold marriage and family. Cities were named after our revered saints who navigated a sacred path before us. Guided by the Holy Spirit, we compiled the Bible. We are transformed by sacred scripture and sacred tradition, which have consistently guided us for 2,000 years. We are the Catholic Church. With over 1 billion in our family, sharing in the sacraments and fullness of the Christian faith. For centuries, we have prayed for you and our world, every hour of every day, whenever we celebrate the Mass. Jesus himself laid the foundation for our faith when he said to Peter, the first pope, "You are rock, and upon this rock I will build my church." For over 2,000 years, we've had an unbroken line of shepherds, guiding the Catholic Church with love and truth in a confused and hurting world. And in this world filled with chaos, hardship, and pain, it's comforting to know that some things remain consistent, true, and strong, our Catholic faith, and the eternal love that God has for all creation. If you've been away from the Catholic Church, we invite you to take another look. Visit CatholicsComeHome.org today. Ours is one family,
united in Jesus Christ, our Lord and Savior. We are Catholic. Welcome home. Todos nós fomos chamados a fazer parte do corpo de Cristo, no qual Jesus é a cabeça. E esse corpo de Cristo é a igreja, a grande igreja. Então, o membro do Reino Cristo tem esse chamado a mais para fazer parte do corpo de Cristo. Ele tem esse chamado a fortalecer e fazer com que esse corpo de Cristo seja mais forte. Então, ele, por esse chamado, por essa devoção, por essa vontade, ajuda a sua igreja, seja no que for, seja na liturgia, seja ajudando o padre, rezando muito pelas vocações, pelo fortalecimento, para que a igreja realmente volte a ser uma grande igreja forte, para que não se perca esse significado, para que cada parte do membro do corpo de Cristo não fique separado, mas fique realmente única, realizando sua grande função. Baseando-se nas palavras de Cristo, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, os membros buscam aderir de mente, coração e vontade ao Sumo Pontífice, ou seja, ao Papa. Para isso, procura-se sempre muita atenção pelas palavras do Papa, orações por sua vida, adesão às suas disposições, apoio às suas iniciativas, como, por exemplo, a Jornada Mundial da Juventude, e respeito pela sua pessoa. Além disso, procura-se manter a mesma atitude com os outros bispos que estão em comunhão com o Papa. Quando dizemos o amor às almas, queremos ressaltar a preocupação pelas necessidades de todas as pessoas e o desejo de que todas elas possam desfrutar da presença de Deus durante sua passagem na terra e no reino dos céus após a morte. Essa é uma missão dada pelo próprio Cristo que nos diz: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Portanto, temos como missão levar o amor de Deus ao coração de cada homem e cada mulher, sendo motivados por uma experiência profunda e pessoal de encontro com Cristo. Para realizar essa missão, buscamos amar cada pessoa com o mesmo coração de Cristo e temos São Paulo como um grande exemplo de homem entregue à missão. Por fim, como todo missionário, temos que depositar nossa confiança no poder de Deus e não nas próprias forças e habilidades, para que o nosso trabalho frutifique segundo a vontade dele. Pessoal, conseguiram entender um pouco mais da espiritualidade do membro do Reino Christi? Vamos voltar para a nossa frase de hoje? Reino Christi, uma vocação com espiritualidade baseada em 5 amores: a Cristo, a Maria, a Igreja, ao Papa e às almas. Estamos finalizando a formação do módulo 2 e já queremos convidá-lo para o módulo 3, que é compromissos espirituais e santificação na vida diária do membro. Finalizamos agora com uma frase no Manual do Reino Christi sobre ser apóstolo. Ser apóstolo não é só um dever da vida cristã, é um caminho privilegiado para descobrir o sentido pleno da própria vida no serviço aos demais.